Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta segunda, dia 19 de maio de 2025 do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. E hoje tem notícia do Brasil e do mundo. Eu vou começar com a da ABIN, tá? Que é uma exclusiva do ICL. Lembrando sempre que o link da notícia está aqui na descrição do vídeo. Quem quiser é só ir lá e ler, se aprofundar mais no assunto. Olha aqui. A ABIN monitorou e alertou sobre militares envolvidos em ações golpistas em 2022. A matéria, como sempre, é do Kleber Lourenço. Tá? O relatório, classificado como reservado, identifica a presença de grupos alinhados à defesa da intervenção militar e à contestação das instituições democráticas. Tá? Esses relatórios revelam que, mesmo sem vínculos oficiais com a ativa, os militares da reserva desempenharam papel importante como articuladores ou legitimadores de discursos antidemocráticos. O registro identificado como 00262.032.435/2022-56 foi classificado sob categoria R5, relacionada a ameaças à ordem pública, segurança institucional e interesses sensíveis do Estado. Esse material demonstra que, antes mesmo do segundo turno das eleições de 22, a ABIN já monitorava a presença de militares da reserva em mobilizações de caráter antidemocrático com potencial para incentivar a ruptura institucional. O documento descreve episódios em que esses militares participaram de protestos, usaram fardas indevidamente e fizeram declarações públicas contrárias ao resultado eleitoral previsto pelas urnas. Outro documento, datado de 27 de outubro de 2022, aponta a criação de um grupo extremista violento, articulado via Telegram por um cidadão brasileiro com perfil radicalizado. Segundo o relatório, o grupo promovia desobediência civil, atacava verbalmente autoridades públicas e disseminava ideais de ruptura institucional. O grupo atuava em redes sociais. Por que vamos regular as redes? Tá aí. E aplicativos de mensagens para cooptar novos membros e estimular ações contra órgãos do Estado, incluindo o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Aqui vem a parte gostosinha pro gado. Documentos foram encaminhados ao governo Bolsonaro. Tá? A combinação das duas informações evidencia que a inteligência do governo já identificava, ainda em 2022, uma rede de apoio à radicalização com elementos da reserva militar em articulação com civis e influenciadores digitais. A atuação desses autores foi classificada como ameaça direta à segurança institucional. Presta atenção aqui. Servidores da própria ABIN confirmaram que alertas foram produzidos na ocasião e encaminhados a setores do governo Bolsonaro. Segundo esses relatos, não houve um encaminhamento efetivo das informações das Forças Armadas, nem ação concreta para neutralizar a atuação dos grupos identificados, apesar da gravidade dos indícios reunidos. À época, a agência era comandada por Victor Felizmino Carneiro, que acumulava as funções de diretor adjunto e diretor-geral do órgão. Mesmo com teor alarmante, os documentos não geraram medidas públicas de contenção ou responsabilização no período anterior aos autos golpistas de 8 de janeiro. O silêncio institucional contribuiu para o avanço da mobilização que culminaria na invasão dos três poderes, sinalizando um vácuo de autoridade e resposta estatal. Mas é óbvio que ele não ia responder. Ele estava envolvido, meu Deus do céu. Né? Ele estava envolvido. Então tá aqui, tá no link, tá? Tá na descrição do vídeo aqui o link para essa matéria. Eu vou voltar para o Brasil daqui a pouco. Telefonema entre Trump e Putin sobre paz na Ucrânia deverá acontecer hoje. Essa notícia é da Folha. O presidente dos Estados Unidos irá falar hoje com o da Rússia, o Putin. Eles se entendem, né? Sobre a paz na Ucrânia. Mais cedo, o governo russo afirmou que prefere encerrar o conflito com a Ucrânia por meio da diplomacia e não no campo de batalha. Mas vai fazer a Ucrânia abrir as pernas, basicamente, né? Trump, perdão. E o Pato Donald anunciou a reunião com o Putin para hoje. Os assuntos da reunião serão o fim do banho de sangue, que está matando em média mais de 5 mil soldados russos e ucranianos por semana, e o comércio.
Trump diz que quer ser lembrado como pacificado. Ah, meu Deus. Ai, Jesus. Horas antes da reunião, o governo da Rússia afirmou querer encerrar o conflito por meio da diplomacia. É preferível, claro, atingir nossos objetivos por meios políticos e diplomáticos, disse o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov. Ele também disse que a Rússia aprecia muito as tentativas dos Estados Unidos de encerrar os embates. Tá certo? Tá bom. Mas olha a continuação. Hoje, a Procuradoria-Geral da Rússia classificou a ONG Anistia Internacional como uma organização indesejável. Suas atividades no país foram suspensas. Dezenas de organizações internacionais também foram proibidas na Rússia como parte de uma repressão à dissidência e às críticas. O país acusa a ONG de apoiar a Ucrânia. Aspas. A sede da Anistia Internacional em Londres é um centro de preparação de planos russofóbicos em escala global financiados por cúmplices do regime de Kiev, disse o porta-voz-geral russo em um comunicado. A Procuradoria também afirma que a ONG fez todo o possível para intensificar o confronto militar na região, justificando os crimes dos neonazistas ucranianos. Então, até agora não saiu, pelo menos agora estou gravando às 5h36. Até agora não saiu o resultado da ligação do Pato Donald com o Putin. Esperamos que isso acabe, né? Essa guerra acabe. Outra guerra que precisa acabar. Guerra, aquilo não é guerra, né? Outra coisa que precisa acabar é o genocídio que Israel está fazendo com a Palestina, com o pessoal de Gaza. No domingo, teve uma manifestação linda na Holanda, mais de 100 mil pessoas nas ruas pedindo o fim. Ninguém faz nada. As pessoas estão indignadas, mas quem pode fazer alguma coisa, que é a ONU e os outros países, ninguém faz absolutamente nada. E a gente assiste a mulheres e crianças sendo dizimadas na Palestina pelo genocida do Netanyahu. Agora, a grande notícia de hoje é que começaram os depoimentos do julgamento da galera lá, dos golpistas, né? Hoje teve depoimento do Éder Balbino, do Clebson Vieira, tá? O Clebson Vieira. E tem um que eu queria... isso aqui mesmo. Parará. É esse aqui, é o Vieira. Esse aqui é bom, tá? Presta atenção nisso aqui. Ele era... Quem que é o Vieira? Cadê ele aqui? O Clebson Vieira. Ele é analista de inteligência da Coordenação Geral do Ministério da Justiça. Vieira foi apontado como responsável por fazer um levantamento com municípios em que Lula e Bolsonaro concentraram votação superior a 75% no primeiro turno da eleição de 22. Vieira diz que o pedido de levantamento de dados foi feita por Marília Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça no governo do Bolsonaro. Além disso, ela pediu dados sobre distribuição de efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Vieira disse que tudo era pedido por ela como um ar de desespero e também que existia um viés político. O analista disse ainda que guardou provas e elementos para uma oportunidade como essa agora. Questionado por Gonê se a Polícia Rodoviária Federal foi usada politicamente na eleição, o analista diz que sim. Aspas. Eu fiquei particularmente apavorado. Uma análise técnica minha foi usada para uma tomada de decisão ilegal. Ele abriu o bico mesmo. Vieira quase chorou ao admitir o episódio e disse que guardou dados e provas para quando surgisse uma oportunidade para denunciar e ressaltou que depôs voluntariamente na Polícia Federal. Aspas. Guardei documentos antes do fim da eleição. Guardei todas as informações logo pela parte da manhã. Da minha perspectiva analítica, estava vendo todo o escalão da chefia enviesado e estava com receio de distorção da realidade sobrar para mim. Você é pequenininho perto deles, né? Então, ia sobrar mesmo. Tomar lado. Aí depois veio o Adiel Pereira Alcântara. Quem é ele? Coordenador de análise da inteligência da Polícia Rodoviária Federal. Ele trabalhou na operação das eleições. Ele relatou que foi chamado para uma reunião com pedido de inteligência para indicar abordagens de ônibus e vans de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio, com destino para o Nordeste. Adiel disse que achou estranho o pedido. Disse que foi falado a ele que era uma ordem do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e que era hora de tomar lado. Nessa reunião, fui convidado pelo diretor de inteligência para demonstrar qual era o papel
de coordenador da análise no gabinete de crise das eleições. Foi na diretoria de operações, presidida pelo diretor, tinha 6 ou 7 outros participantes. Essa reunião com todo o staff da diretoria de inteligência de manhã. De tarde convoquei os dois na minha sala e falei da reunião na diretoria, achei a ordem muito estranha. Não estamos autorizados por nenhum servidor a fazer qualquer acompanhamento de fluxo. O coordenador depois me disse, se fizermos alguma coisa vou sair da coordenação. E não fizemos mesmo. Adiel participou de uma única reunião com o Silvinei. Silvinei famosíssimo, né? Mas foi bem técnico, arará. Adiel disse que existiram mensagens com o seguinte conteúdo. O DG, diretor-geral da PRF, está cobrando até fotos das abordagens aos ônibus. Aspas para ele. Eu era muito crítico à gestão do Silvinei Vasquez. Ele estava buscando uma proximidade muito grande com o ex-presidente. Chamavam a PRF de bolsonarista. Tá bom? Sobre descontentamento com relação à postura do Silvinei, o Adiel respondeu o seguinte, aspas, sim, não era só meu. Grande parte do efetivo não via com bons olhos essa proximidade e vinculação. Motociatas com motos da Polícia Rodoviária Federal, ele compartilhava nas redes, ia a formaturas da PRF, teve aquele presente da camisa do Flamengo número 22, fazia revista, parecia querer militarizar a PRF, não era visto com bons olhos. E aí veio, isso aqui foi atualizado às 3h30, tá? Tô colocando aqui o link na descrição do vídeo. O depoimento do Freire Marques, certo? Freire Gomes, perdão. General Freire Gomes. É o depoimento mais esperado de hoje, tá bom? A primeira pergunta de Gonê para o general foi sobre a reunião de 5 de junho de 22, em que se criticou o sistema das urnas. Aspas para ele. Nós, os comandantes, apenas ouvimos. Nos foi dito que era para estudar vulnerabilidades. Em nenhum momento foi apresentado qualquer indício de fraude, afirmou o general. Gonê perguntou se o ex-presidente foi informado da falta de indícios de fraude e o general respondeu, acredito que sim. Sobre a carta dos comandantes, do dia 28 de outubro de 22, aspas para ele. Embora entenda que esse movimento possa ter vindo de fora e não da ativa, esse tipo de procedimento de militares da ativa é inaceitável do ponto de vista da hierarquia do exército. Não cabe a qualquer militar da ativa se pronunciar e se dirigir ao comandante diretamente. Tomamos as providências cabíveis. Houve um assessor que eu não conhecia, possivelmente o Felipe Martins, aqui é um aspas do repórter, tá? Foi apresentada uma memória, um documento. Foi lido uns considerandos e tinha aspectos que consideravam uma GLO, um estado de defesa, um estado de sítio. Nesse dia, o presidente apresentou apenas como informação e o brigadeiro Batista Júnior não estava naquele dia. O general disse que os considerandos foram apresentados como algo dentro da Constituição e que seria aprofundado. Aqui o general respondia sobre a primeira versão da minuta golpista, isso aqui. O general, aspas para ele. Talvez ele tenha nos apresentado por consideração. Não me pareceu que ele estivesse nos influenciando. O tom do general Freire Gomes é de evitar acusar Bolsonaro. Tá com medinho, né? Eu alertei, aspas, continua, tá? Eu alertei com toda a educação, num aspecto cordial, que as medidas que ele deveria tomar deveria estar atento a apoios, os mais variados, e teria implicação jurídica. A mídia até reportou aí que eu teria dado voz de prisão e isso não aconteceu. Com essa declaração, ele coloca o brigadeiro Batista Júnior numa situação delicada, porque veio do depoimento dele a versão de que o episódio teria chegado a essa situação. Batista Júnior relatou o episódio para a Polícia Federal e vai depor no STF quarta-feira agora, dia 21. Freire Gomes sobre Anderson Torres. Nunca tentou nos influenciar. O que falei sobre o documento encontrado na casa dele é que o conteúdo era semelhante, mas não sei quem era o autor do documento. Meu contato com o ministro Anderson Torres foi muito reduzido. Às vezes que nos reuníamos com o presidente da República eram assuntos militares e o ministro Torres participou 1 ou 2 vezes para assessorar aspectos jurídicos. Nunca tive contato em paralelo com ele. Sobre o Felipe Martins, ele fala o seguinte: eu falei que não conhecia aquela pessoa. Ele, o assessor, apenas apresentou o documento e se retirou. A fala do general tenta isentar o papel de Felipe Martins de entregar a minuta. No entanto, esse é um episódio que também é relatado pelo Mauro Cid, que identifica sim o Felipe Martins como o assessor que entregou a minuta. Agora o Alexandre de Moraes foi para cima do general, dá uma olhada.
Freire e Gomes sobre o almirante Garnier colocar a marinha à disposição do golpe. Não me lembro de ele ter dito. Não interpretei como nenhum tipo de conluio. Aí o Alexandre intervém no depoimento e o adverte sobre mudanças de versão, que esse povo mente, né? Aspas para o Alexandre. A testemunha tem que falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia, mas não pode mentir no STF. Vou dar outra chance. É comandante do exército, preparado para lidar com situação de tensão. Antes de responder, pense bem. Disse expressamente na justiça que ele e Batista Júnior que não tinham e Garnier teria se colocado à disposição. Então, ou o senhor falseou na polícia, ou aqui. Freire Gomes respondeu o seguinte: com 50 anos de exército, jamais mentiria. É sempre a carta, né? Quem me conhece sabe, é aquela frase. Eu e Batista Júnior nos colocamos contrários ao assunto. Não me recordo da posição da defesa e Garnier tomou a postura de ficar com o presidente. Mas não posso inferir que o que quis dizer com o ficar com o presidente. A intenção do que quis dizer com isso não me cabe. Em um tom nervoso e novamente gaguejando, tá? Eles são muito machos, né? Só que na hora de passar por uma cariação, um depoimento, né? É só ver o Bolsonaro, a outra lá, Zambelli, que agora tá com medo de ser... Agora, o generalzinho de 5 estrelas que fica atrás da mesa com, como diria Renato Russo, né? Então, ó, em tom nervoso e novamente gaguejando, o general admitiu que o documento evoluiu para prisão de autoridades. Primeiro documento não se falava em prisão de autoridades. Depois aprofundaram questão de GLO. No último contato fazia referência à prisão de autoridade, afirmou o general. Questionado por Gonê, gaguejando, o general admite. Acho que era o caso do ministro Alexandre de Moraes. É a última que tem aqui, tá bom? Foi atualizado, como eu disse, às 3h30, às 3h20 aqui no ICL. Eu tô colocando o link aqui. Vai vir mais coisa amanhã. Amanhã eu trago mais coisas para vocês, mas é isso. São todos golpistas. Você vê o que eu trouxe mais cedo da BIM. E agora o Freire Gomes aqui dando depoimento. Eu fiz um short hoje sobre a questão do Ministério da Educação, que mudou o EAD. Quem quiser saber, assiste aí, tá no canal. É isso, essa foi a edição desta segunda-feira, dia 19 de maio de 2025, do Cidadania SA. Continuem acompanhando. Quem assistiu até aqui, não conhecia, conheceu, curtiu, curta o vídeo aí, se inscreva no canal, mande pros amigos, a gente se vê amanhã. Um abraço. Amanhã começa o julgamento do grupo 3 para ver se vão ser aceitas as acusações do PGR, né? Se vão virar réus também. Vou acompanhar também aqui no canal. Um abraço e até amanhã.